E aí, estamos de volta para o nosso episódio semanal. A gente tem tido uma repercussão bem bacana no YouTube, mas se é rato de internet você já deve saber. Só que se as pessoas fizessem aquilo que elas deveriam fazer, então você não ia ter todo mundo que produz conteúdo lembrando você de se inscrever, se fizer sentido de você compartilhar, porque não se trata de você divulgar um curso, você divulgar um influenciador. Isso aqui é uma mensagem, é o básica e unicamente uma mensagem que não é mais uma filosofia, não é mais uma opção, é literalmente o único caminho e melhor caminho possível que a gente tem mostrado, resplandecido através dos podcasts, através do conteúdo no Instagram e tudo mais. E eu quero agradecer você que tem assistido, que tem acompanhado, que é inscrito se você está assistindo, ouvindo isso pelo YouTube, ou você que acompanha pelo Spotify também. Isso ajuda essa mensagem a ir mais longe, né? Eu fiz uma enquete no Instagram eu ia falar sobre um tema específico, que é a Orla das Vestes. A gente ia fazer toda uma construção ao redor disso, na antiga aliança, na nova aliança. Só que ontem eu estava estudando algumas coisas, vendo algumas coisas, e fizeram uma pergunta muito bacana para o reverendo Paulo Borges. Se você não conhece, siga ele nas redes sociais, compre o seu livro, porque é um cara que tem tido uma voz assim para a igreja brasileira. É muito importante, sabe? Os insights, a revelação que ele traz, cara, tem me acrescentado demais, e eu recomendo você ter acesso a esse conteúdo também. Mas fizeram uma pergunta para ele dizendo assim: Paulo, na sua opinião, qual que é o maior problema da igreja brasileira nos dias de hoje? Um pastor daqui de Campo Grande fez essa pergunta para ele. Ele falou: olha, o maior problema da igreja brasileira hoje é a institucionalização. E aquilo me chamou muita atenção e me fez refletir sobre os vários aspectos. Para variar, eu não tenho aqui com você um roteiro, né? Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho algo que eu quero construir junto com você, e a gente vai construir isso juntos. E essa resposta me chamou muita atenção, porque é uma visão, ao meu ver, muito assertiva acerca das circunstâncias e do momento que a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja cristã, de um modo geral, não restrita a uma denominação específica, mas a igreja, corpo de Cristo, tem vivido, que é o problema da institucionalização. A gente problematiza hoje tantos aspectos, tantas questões, que muitas vezes no seu cerne não são problemas em si, mas atendem a uma agenda ideológica, uma agenda progressista, que muitas vezes não tem o intuito de resolver esse problema, mas tem o intuito de exatamente cumprir essa agenda. Você vê movimentos antirracistas, você vê movimentos feministas, mas quando eu vou para o evangelho puro e simples, você percebe que não é necessário ideologia ou movimento nenhum, porque o evangelho ele já é suficiente para defender a causa humana, para resgatar a dignidade humana e para trazer de novo no coração do ser humano a identidade que foi perdida lá no Éden. Eu convido você, eu desafio você, eu quero fazer um grande parênteses aqui, não é a temática de hoje, mas muito cuidado para não se enveredar. Não quero fazer terrorismo espiritual, terrorismo evangélico na cabeça de ninguém. Eu só quero alertar você contra ideologias que têm consumido, literalmente consumido o cérebro das pessoas, fazendo com que elas não apenas defendam causas aparentemente das minorias, mas elas aderem a um novo estilo de vida, um novo jeito de pensar, cara, que é totalmente desnecessário, que é um desserviço à comunidade realmente, que é um desserviço às minorias. Toda essa militância, ela não leva ninguém
a lugar nenhum, muito pelo contrário, ela atrasa aquilo que deveria servir de acesso a essas minorias. Cara, muito cuidado. Eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda de direita nem de esquerda, porque eu acho que o evangelho ele está acima de tudo isso, sabe? A direita não vai conseguir suprir aquilo que o ser humano precisa, muito menos a esquerda. Governante X ou Y não vai conseguir suprir aquilo que a humanidade nos dias de hoje precisa. E a única coisa que a humanidade precisa nos dias de hoje é a revelação de Cristo. É a revelação de Cristo que salva. Isso não é papo religioso, isso não é papo gospel, isso é uma verdade nas nossas vidas. Porque quando nós falamos de Evangelho e de Jesus Cristo, ou a gente tem duas opções: ou a gente considera ele como um louco, ou a gente considera ele como realmente o Filho de Deus, a representação exata do caráter de Deus que passou aqui nessa terra e que não está morto, mas que venceu a morte e ressuscitou. Não existe um meio termo, não tem como eu considerar Jesus apenas como um grande mestre da moral, como C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples deixa de forma muito evidente. Jesus, ele roubou de nós o direito de nós nos referirmos a ele apenas como mais um mestre, como mais um rabi, ou apenas como mais um caminho, porque ele mesmo se declara, tanto de forma direta e através dos seus ensinamentos, que ele é o único caminho. Ou eu odeio, ou eu me prostro aos seus pés. Certo? Então, muito cuidado ao se enveredar por ideologias, cara, que tem aí consumido o cérebro, literalmente consumido o cérebro das pessoas. E a gente tem ocupado as nossas agendas com pautas que não levam ninguém a lugar nenhum, certo? Mas esse problema da institucionalização, ele é um problema real. Ele é um problema que faz com que a igreja deixe de ser um organismo vivo e passe a se tornar simplesmente um prédio. Deixa eu tomar minha água aqui. A institucionalização da igreja suprime a missão dela de ser responsável pela sua localidade, pelo seu bairro, pela sua cidade, e faz com que nós fiquemos satisfeitos apenas em manter uma liturgia que aos nossos olhos humanos seja suficientemente agradável e possa, de alguma forma ou de outra, trazer Deus para a nossa realidade. Isso revela uma imaturidade no pensamento coletivo cristão, fazendo com que na nossa liturgia a gente promova momentos e promova situações para que Deus apareça, para que Deus chame, e a gente trata Deus ou o Senhor Jesus como se fosse um cachorrinho. A gente entrega muita liturgia e aí ele vem, né, a presença curadora dele vem, e eu não parto de uma perspectiva madura de que Jesus já está presente entre nós. O véu já foi rasgado. E é porque ele já está presente entre nós que eu entrego o meu coração em adoração. É uma perspectiva muito imatura e, de certa forma, até esquizofrênica, doentia, nós chegarmos até um culto, nós chegarmos até as quatro paredes de um templo e ali fomentar uma liturgia que na nossa cabeça é a melhor fórmula ou o melhor método para que Deus venha, para que Deus apareça. Isso quando a liturgia não se torna um fim em si mesma, somente para agradar os homens, e até a presença de Deus é esquecida. Existem igrejas cristãs na qual eu passo que se o Espírito Santo fosse retirado, a igreja nem ia perceber, porque ela se contenta tanto com a sua própria liturgia, tanto com a sua própria agenda, tanto com as suas próprias programações, que o Espírito Santo não aclamado ali nesse lugar. As pessoas não sentem falta do Espírito Santo porque estão entorpecidas e embriagadas com a sua própria programação, com a sua própria ideia de igreja, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a ideia bíblica acerca de eclesia. Aquilo que Jesus deixou para nós como a sua ideia, propósito e design original,
de igreja, de corpo de Cristo. O grande problema quando as igrejas deixam de se tornar organismos vivos, corpo realmente, com vários membros, várias formas de atuação em meio à sociedade, trazendo a resposta que as pessoas muitas vezes nem sabem que procuram, mas procuram, e acaba se tornando apenas uma organização religiosa, institucional. Deus deixa de ter braços e boca aqui na terra. Olha o quão grave isso é. Porque então mais importa usar a roupa adequada, usar o terno e a gravata, mais importa que o louvor, o momento de louvor, ele apenas fique ali naqueles 20 minutos, não passe disso, porque não pode extrapolar o tempo, porque se extrapolar o tempo do culto, as pessoas vão começar a ir embora, porque elas precisam almoçar, porque elas precisam jantar, elas precisam dar prosseguimento à rotina delas. E a gente acha que essa 1h30 ou 2 horas de culto é suficiente para que nós mesmos tenhamos a vivência do Evangelho. Olha o quão errado, egocêntrico e antibíblico esse pensamento é. Primeiro, porque a liturgia ela não é nem para alcançar a Deus, muitas das vezes. Ela é para me retroalimentar, ela é para agradar os meus olhos. Tudo aquilo que dentro da liturgia foge daquilo que eu mesmo considero como certo, então eu já começo a declarar, a falar e a fomentar a ideia de que o mundo está entrando dentro da igreja. Se os músicos vão com calça rasgada, se os músicos vão com tatuagem, se os músicos usam adornos, então eu já começo a falar e fomentar a ideia ali em meio à minha comunidade que o mundo está entrando dentro da igreja, simplesmente porque a forma de agir, a forma de ser, as músicas escolhidas não estão do meu agrado, e eu enxergo o líder de adoração como um CD, como uma playlist onde eu posso controlar somente com as músicas que eu gosto, e no momento da palavra, se a palavra ela agride muito o meu coração, se ela me confronta de maneira direta, então eu fomento a ideia também em resposta, dentro de toda a minha imaturidade, de que aquela palavra não é boa, de que aquele preletor não é bom, de que aquela pregação não foi boa, e de que aquele preletor não tem mais que voltar ali a ocupar os púlpitos, porque ele não tem, na minha própria visão, capacidade para aquilo. Cara, que ponto que a gente chegou, velho. Que ponto que a gente chegou. Ao invés de nós sermos resposta para este mundo, ao invés de nós nos responsabilizarmos por este mundo, a gente nicha para um determinado público apenas, e as pessoas estão por aí morrendo espiritualmente, emocionalmente, porque a igreja não se posiciona como resposta para este mundo. Eu não vou me esquivar aqui falando que eu não quero que você pense que eu não estou criticando as comunidades. Eu estou fazendo uma dura crítica realmente às comunidades e fazendo com que a gente reflita, seja você parte de uma comunidade ou não, sobre qual é o propósito real e sobre aquilo que Jesus designou para o seu corpo. Porque se Jesus se declara como cabeça da igreja, significa que a igreja tem um papel fundamental. Se a igreja é trazida como a noiva do Senhor no livro de Apocalipse, então significa que ela tem um papel fundamental e que ela tem um apreço, um foco de Deus, sabe? Deus tem foco, Deus quer essa igreja ativa, viva, se movimentando, se responsabilizando pelas minorias que as frentes progressistas, as frentes ideológicas não vão alcançar, porque não estão interessadas nessas minorias, mas estão interessadas na sua própria agenda e estão interessadas em tentar provar os seus argumentos. Sabe, a igreja fica no meio desse fogo cruzado,
apenas se preocupando em manter boas programações e manter o seu número de membros. Se manter o número de membros, está tudo bem. Não importa se não tem ninguém sendo discipulado, não importa se a igreja não batizou ninguém, não importa se os jovens estão saindo, sabe? Porque os jovens, na nossa visão, eles não entendem, a palavra é muito dura e a gente não consegue criar um ambiente saudável para que as gerações se toquem, não entendendo que o avivamento ele é geracional e as gerações se tocando. Vamos lá para a ideia bíblica de igreja, então. Vamos lá. O verso conhecidíssimo de Atos 2. Isso tem queimado, sabe? Ir atrás, queimar por uma igreja viva tem fomentado muito no meu coração e no coração do Nadinho nessas últimas semanas. Isso tem sido pauta dos meus estudos, dos meus momentos a sós com Deus, das minhas conversas, do meu sacerdócio. E o cenário atual da igreja moderna tem me incomodado demais. Tem me incomodado demais. Eu não quero aqui apenas fazer barulho, mas eu quero me apresentar e também trazer você para esse movimento de ser resposta a uma desconstrução do que virou a igreja moderna e também resposta para este mundo. Vamos lá. Atos 2, 42. Olha só como era o comportamento da igreja do primeiro século. A partir do verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vamos lá, vamos com calma aqui. Essas pausas que eu estou dando é para beber água, para não secar a garganta. Esses dias eu gravei um pod de 40 minutos sem água, velho. Eu terminei, tava esgotadaço, quase não saía mais nada da garganta. Eles se dedicavam ao ensino. Então você percebe que uma igreja saudável, uma igreja que entende o seu propósito original, ela tem fundamento, ela tem raiz, ela tem bases fundamentais. E essas bases fundamentais não vêm da sua própria ideia, mas vêm de uma comunhão entre eles mesmos e de um relacionamento profundo com o outro Consolador. Em João 16, Jesus declara o seguinte: é melhor que eu vá para que ele venha. Então olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo que não é um vento, que não é somente uma pomba, mas o Espírito Santo que é uma pessoa, que tem sentimentos, que é Deus também, e que tem poder, e Ele quer manifestar esse poder através de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então uma igreja saudável, uma igreja que não só se permite ser conduzida ao ensino pelo Espírito Santo, pelos seus líderes ungidos e separados, mas também fomentam o partilhar o pão. Como é que funciona hoje a liturgia, né, a programação da maioria das igrejas? Louvor, palavra e depois mesa, né? A gente sai para algum lugar para comer pizza, para comer um X. Você que é do sul, que está me ouvindo. Jesus ele não deixou assim um manual claro, mas quando ele vira para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e diz: vocês são a minha eclésia, você percebe que eles partem o pão primeiro, depois vem a palavra, depois vem o ensino, a oração e depois eles cantam. Tipo, uma ordem totalmente inversa. E a ênfase primária é no partir o pão. Hoje nós não vamos aos cultos para partir, nós vamos para receber. E o culto ele se tornou um supermercado, um lugar onde você tem várias pessoas, mas cada um buscando a sua própria satisfação, buscando suprir as suas próprias necessidades. Então a igreja, que deveria ser uma família, na verdade é um orfanato, porque você não tem ali uma reunião de filhos, você tem uma reunião de órfãos, com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade de escassez, com uma falta de maturidade espiritual para entender que elas já foram amadas e que elas não precisam acumular coisas, mas sim precisam
de uma mentalidade saudável e madura, precisam partir daquilo que elas receberam. Os discípulos no caminho até Emaús, eles só reconhecem o Senhor Jesus quando ele parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem para todo aquele movimento, né? O coração deles queimava, o culto estava bom, o mover estava do jeito que eles gostavam, mas só quando o pão é partido que eles reconhecem quem estava com eles durante todos aqueles 11 quilômetros que Jesus conversava e os ensinava. É no partir o pão, na comunhão com o irmão e também com o Espírito Santo. Uma igreja saudável é uma igreja que não apenas fomenta esse ambiente, mas ela olha para aquele que está lá fora, para o drogado, para a prostituta, para o travesti, para o homossexual, não com olhos altivos, mas ela olha para eles como um filho desgarrado da família. Percebe? As igrejas tradicionais hoje não alcançam mais jovens, não alcançam mais essa nova geração. E elas estão totalmente perdidas nas ferramentas e formas de alcançar essa nova geração. Então essa nova geração, né, a minha geração, a geração que vem depois de mim, e a outra que já está surgindo, eles dificilmente serão alcançados pelo que a gente entende hoje como igreja. Eu não estou falando aqui de você entortar uma visão para se adaptar a uma geração, mas saber fomentar na geração e criar neles a necessidade que eles têm, mas que muitas vezes não sabem que têm. E vão buscar suprir essa necessidade em relações sexuais casuais, na digital dependência, nas contas nas redes sociais que fomentam o seu próprio eu. O eu hoje é o ídolo mais adorado. O eu é o ídolo mais adorado da nossa geração. Enquanto nós focarmos apenas para dentro e não percebermos o mundo que nos rodeia, a sociedade que nos rodeia, a gente vai perdendo as gerações, e a gente vai ficar preso na nossa própria bolha, preso no nosso próprio mundinho. Sendo que o desejo de Cristo é que, olha só, eles se dedicavam ao ensino, era uma igreja fundamentada, mas era uma igreja também. Mas não, né? Porque o mas supõe uma contradição. Era uma igreja fundamentada no ensino e também que comungava com o Espírito Santo e comungava uns com os outros. O texto continua dizendo, eles estavam cheios de sinais e maravilhas. Você que é sensacionista, sabe? Você que não acredita mais nos dons do Espírito, eu sinceramente tenho pena de você. Não tem como você acreditar numa igreja saudável sem a manifestação dos dons espirituais. Todo o ministério de Cristo, ele era pautado no milagre para atrair o coração das pessoas. É claro que a maioria da multidão só via Jesus por causa dos milagres. Tanto que Jesus declara, vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês estão de barriga cheia, porque eu acabei de multiplicar pão, mas sabe, eu vou subir no monte e quem quiser me acompanhar, suba o monte junto comigo. Então sim, existe hoje uma geração evangélica que vai atrás apenas para os milagres, apenas para receber, mas nesse contexto da igreja do primeiro século, os sinais eles confirmavam a mensagem dos apóstolos. Os sinais, maravilhas, curas, dons, milagres, eles têm que confirmar a nossa mensagem. Uma mensagem desprovida de mover é uma mensagem morta. E um mover desprovido de mensagem se torna desequilibrado, se torna sem fundamento. Se torna sem fundamento. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Cara, eles vendiam tudo que eles tinham. Porque o que mais importava era viver em família, em comunidade. E não só isso, saber receber aqueles que eram, aqueles que vinham através dos sinais, prodígios e maravilhas. Aqueles que vinham através da mensagem. Eles sabiam receber e eles sabiam manter os membros. Se fosse necessário vender a casa com tudo que tinha dentro, eles vendiam. Para que todos tivessem acesso, para que todos tivessem as mesmas condições e todos pudessem viver juntos em família. Quando a igreja... Nossa, falei bem errado agora. Nem eu entendi o que eu falei. Mas, quando eu entendo que igreja é família e não um time, eu percebo que nenhum membro da família é descartável, como é num time de futebol, por exemplo. Se o lateral esquerdo não está rendendo, ele é substituído por um outro lateral. Se o atacante não está fazendo gol, ele é substituído por um outro atacante. Não existe isso na perspectiva do reino. Cada um tem o seu lugar. E não é porque alguém não está performando bem que ele deva ser descartado da família. O que tem que acontecer é ele ser abraçado, é ele ser trazido para perto da mesa, é fomentar junto com ele a relação e não fazer da mesa também uma meta de igreja, uma meta numérica, mas sim ser algo orgânico, onde na mesa nós revelamos, nós fomentamos a identidade em Cristo Jesus, nós fortalecemos vínculo. Ali, ó, vida na vida, cara. Tem muitas igrejas na qual eu passei e eu congreguei, nem tem isso. A igreja se tornou uma grande plenária. Eu vou no dia de culto, eu sento, eu assisto e vou embora. Se tem escala para cumprir, eu vou lá, cumpro a escala, ok. Não tem relacionamento. É um troca-troca. Eu troco o meu dom pela visibilidade. Isso é terrível, isso é doentio, cara. Totalmente descolado, discrepante do design original de Cristo para a sua igreja, para a sua noiva. Pelo visto, hoje vai ser mais curto. Olha só, todos os dias, verso 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Quantas das nossas relações possuem sinceridade de coração? Pense agora em pelo menos 5 relacionamentos, sejam conjugais, amorosos, familiares, de amizade. Quantos deles são sinceros de coração? Quantos deles não são por conveniência, por interesse, por troca-troca? Vamos sair agora do âmbito de igreja. Quantos dos seus relacionamentos mais próximos são realmente sinceros? Esse dia eu estava conversando com a Nadine e ela falou, você sabe que eu não sou perfeito. Nadine é cheia das crises, né? Ainda mais agora que a gente está longe. Desculpa, amor, estou expondo você aqui, mas vou te usar como exemplo. E ela virou para mim, depois da gente alinhar uma situação, ela virou para mim e falou, você sabe que eu não sou perfeita, né? Eu falei, ainda bem. Porque se você fosse perfeita, então o te amar seria um mérito, não seria amor. Se a gente merecesse o amor de Cristo, não seria amor, seria mérito. Eu mereço. Mas o amor vem exatamente por quem não merece, porque não tem condição de retribuir. Eu já fui muito frustrado por me entregar a determinados tipos de relacionamento, amorosos, de amizade e até familiares, e ficar frustrado por não receber algo em troca, até que Cristo trabalhou em mim a convicção, o entendimento, a consciência de que se eu faço algo esperando algo em troca, então não é amor, não é relacionamento de verdade, não é sincero.
Porque eu tenho que fazer e me entregar justamente por aquele que não pode devolver. Toda relação envolve risco. Risco de traição, risco de calúnia, risco de não correspondência. Mas a entrega na relação não tem a ver com aquilo que o outro pode me retribuir, mas tem a ver com o meu coração centrado em Cristo e refletindo o caráter dele, que se entregou sem pedir nada em troca. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Em vários momentos, no Evangelho de João, as autoridades dos judeus, as autoridades romanas tentam prender Jesus, mas ele deixa claro que não era a hora dele. E João não revela como que a não prisão de Cristo aconteceu, né? A libertação de Cristo aconteceu, não sei se foi por poder, não sei se foi por teleporte, não sei como foi o caso de Filipe em Atos capítulo 8. Mas a gente sabe que enquanto não era a hora de Jesus, ele não foi morto, ele não foi entregue. Foi voluntário. Eu entrego a minha vida por muitos que não irão nem sequer me conhecer, mas eu entrego. Porque isso não tem a ver simplesmente com aquilo que podem me dar em troca, mas com quem eu sou. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. E Deus é bom. Isso faz parte do caráter dele. Misericórdia, justiça, paz. Da mesma forma, as relações envolvem risco. Se você se priva, e eu estou falando isso e eu estou sendo exatamente pregado neste momento. Porque 2022 foi um ano que eu fui muito machucado por relacionamentos. Fui muito frustrado. E o que eu estou falando para você, eu estou sendo pregado neste momento agora. Mas se entregar nas relações não tem a ver com esperar algo em troca. Mas sim com o caráter de Cristo sendo refletido e formado em você, ainda que doa. Porque aí, mesmo que doa, Jesus está com um bálsamo de Gileade pronto para te curar. Verso 47. Eles louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles se preocupavam em receber, em proclamar uma mensagem, em manter aqueles que já estavam ali. E o Senhor os ia conduzindo para onde eles deveriam ir, para onde eles deveriam alcançar. A gente está preocupado demais em métodos de evangelismo, caravanas, sendo que na verdade o que a gente tem que fazer é voltar para o nosso quarto, voltar a colocar os joelhos no chão e a buscar no Senhor direção. Buscar no Senhor, voltar ao jardim. Desde o início da história da humanidade, da história deste mundo, o desejo e anseio do Senhor sempre foi por relacionamento. E desde que o ser humano caiu, o maior esforço de Deus foi em restaurar este relacionamento. É hora de nós voltarmos para os nossos quartos. Voltarmos a buscar ao Senhor por quem Ele é. Voltarmos a ter prazer nele. E querer que Ele tenha prazer em nós. Buscá-lo não por causa das bênçãos, mas porque queremos estar debaixo da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Uma igreja institucional, ela pode até funcionar, mas ela não flui. São duas coisas diferentes. Funcionar no sentido de as coisas estão acontecendo, muitas vezes os números são bons, né? Número de batismo, número de conversão, número de membros sendo acrescidos à igreja. Mas fluir tem a ver com o caráter de Cristo sendo formado nos membros. Tem a ver com o pão sendo compartilhado. Tem a ver com muitas vezes a liturgia ser deixada de lado para dar espaço ao que o Espírito Santo quer fazer. Fluir tem a ver com uma igreja que não se contenta apenas em 1h30 de culto semanal, mas se responsabiliza pelos outros 6 dias na semana
em manifestar o caráter de Cristo, em manifestar a cultura do reino, em sabotar a cultura deste mundo, para estabelecer a cultura do reino, para que o rei se sinta à vontade de se manifestar em nosso meio. Isso é eclesia. A palavra usada no grego por Jesus para se referir à sua igreja. Se fez sentido para você tudo isso, eu já quero encerrar. Apenas uma conversa, uma colocação das ideias, algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. Reflita bem se a comunidade local na qual você está inserido possui essas características. Veja se você possui essas características também para agregar a sua igreja local. Não se desespere, não se desanime. Busque no Senhor a direção para onde Ele quer que você derrame aquilo que você está carregando. Proteja seu óleo. Um dia eu vou gravar um podcast sobre isso. Proteger o nosso próprio óleo. Proteger a nossa unção. Proteger aquilo que a gente carrega, a nossa porção. E tenha tempo com Jesus. Tenha vida com Jesus. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu quero orar com você do jeito que você está, seja no carro, seja no ônibus, seja correndo. Eu estou falando isso porque eu corro, treino ouvindo podcasts, então se você é um desses doidos também, mas eu quero orar por você. Querido Senhor, derrame a tua mão poderosa sobre a vida dessa pessoa que está me escutando agora. Fomente nele o desejo de te encontrar, o desejo de ter relacionamento contigo. Traga cura, libere cura sobre a vida dessa pessoa. Alguma dor emocional que ela seja curada agora, que toda depressão, que toda ansiedade seja curada. Isso não é papo, isso não é esquizofrenia religiosa ou evangélica, isso é acreditar em Ti o poder que o Senhor tem. Não abrir mão desse poder. O Senhor tem poder para curar e essa cura traz sobre nós a consciência da Tua graça. Começamos a rir dos prazeres deste mundo quando o comparamos ao banquete de graça e amor que o Senhor nos oferece. O Senhor é a nossa obsessão. Traga cura sobre a família, sobre a casa dessa pessoa que está me ouvindo agora. Cura física. Cura das dores que ela está sentindo, emocionais ou físicas. E manifeste a tua vontade na vida dela. Em nome de Jesus. Cara, não esqueça de compartilhar. Faz favor de compartilhar, faz favor de curtir, se inscrever. Vai lá no canal do YouTube também, se você está ouvindo isso no Spotify, tá? Porque lá tem ministrações, tem momentos de adoração, que eu subo lá e não subo no Spotify de propósito, para você se inscrever no canal. Beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.